Beleza, pessoal? Então, nosso grupo ficou responsável por falar sobre a distribuição geométrica e nós trouxemos um título pensando aí na Copa do Mundo. Então, nosso título é Um Olhar de Esperança nessa Copa do Mundo 2026. Trabalho realizado pelo Bruno, pelo Ciro e por mim, Rondinelli. Então, vamos falar um pouquinho, então, o que nós pensamos. A descoberta do primeiro sucesso, é isso que traz a distribuição geométrica. Nós vamos falar um pouquinho sobre ela, depois falar sobre a origem e algumas aplicações. Tá? Então, o que é essa distribuição geométrica? Ela modela o número de tentativas independentes necessárias até o primeiro sucesso. Cada tentativa tem apenas dois resultados, sucesso ou fracasso, que nem a distribuição em relação a Bernoulli, que nós vamos falar um pouquinho. O resultado de um teste não afeta os próximos e a probabilidade de sucesso P permanece igual em todas as rodadas. A fórmula que nós vamos utilizar ia fazer uma dedução da fórmula aqui, mas vai gastar um pouquinho de tempo, então não vai dar tempo de falar sobre tudo que nós trouxemos aqui, né? Então a fórmula ela é um menos P elevado a K menos 1 vezes P, onde K é a tentativa de sucesso e P é a chance de vitória. Então nós só vamos fazer uma aplicação dela. O contexto histórico e origem é dado lá no século XVII. Os ensaios de Bernoulli derivam dos trabalhos de Jacob Bernoulli sobre os experimentos binários repetidos, estabelecendo as bases, né? Enquanto Bernoulli ele focava então calcular as chances gerais de sucesso, que nem a questão muito usada que é a cara ou coroa, né, da moeda ou da cara ou coroa, a distribuição geométrica surge quando outros matemáticos da época começaram a se perguntar se continuarmos repetindo o ensaio de Bernoulli, né, por várias rodadas, quanto tempo isso vai acontecer até o primeiro sucesso realmente acontecer? Então aí começou essas indagações. Então, lá no século XVII, existia um jogo que chamava o jogo, isso é em francês, tá? O jogo de Franco-Carrou. Meu francês está meio travado, mas enfim, brincadeira. Que significa, Franco-Carrou é meio dentro, né? Que era uma questão da moeda, enfim, né? No meio do centro e tal. Era uma prática comum nos palácios da época que os jogadores arremessavam as moedas no chão. Então, no chão lá dos palácios eram os azulejos, né, em forma de quadrado. Então, eles jogavam e faziam, né, uma moeda, tentando se essa moeda ficasse exatamente nesse quadrado, ou elas faziam uma intersecção com as linhas ali do quadrado, né? Então, ela interceptava o quadrado. Então, fascinado pela matemática por trás dessa intuição, o naturalista francês Georges Louis Leclerc, o Conde de Buffon, ó, até falando Buffon, né? Copa do Mundo, pensando também aí, lógico, o Buffon da Itália, e a Itália não foi classificada para essa Copa, mas também tem relação, brincadeira, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas decidiu calcular as chances exatas do jogo lá em 1773. E mais tarde, em 1777, levou a Buffon a complexidade do desafio ao substituir as moedas redondas por agulhas de costuras lançadas sobre um piso de tábua de madeiras paralelas, né? Embora tinha resolvido já esse problema. Então é bem bacana que essa dedução ela é uma dedução muito bonita geometricamente, né? Eu vou mostrar algumas questões ali para você, mas eles acabam chegando a um valor de π. Por quê? Porque ele vai utilizar o ângulo onde essas agulhas, né? A agulha que seria uma agulha de crochê, de costura, essas agulhas um pouquinho maior, né? Então eles usam um ângulo ali e faz o cálculo pela integral, que é bem bacana, né? Então quando ele faz essa dedução, usando o seno e o seno dentro do gráfico, ele faz o cálculo ele faz a integral desse seno, e dentro dessa integral surge esse P, que é igual a 2L dividido pelo π vezes D, que D ele faz um tamanhozinho agora aqui, que eu vou até mostrar para vocês aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Para de arredondar negócio. Então, ó, aqui, vamos pensar aqui. Nesse teste, nesse teste de Buffon aí, né, nesse problema do Buffon da agulha,
É como se fosse, esse daqui fosse uns pisos paralelos, na verdade. Aí ele traça um eixo aqui, né? O eixo X, o eixo Y e tal, faz uma demonstração bem bonita em relação ao ângulo dessa agulha, enfim. Mas o jogo consistia assim, ó, eles pegavam e jogavam as agulhas, né? Então, usei o GeoGebra aqui, que aí tem essa construção de GeoGebra que ele já faz esses jogos aqui, né? Então, vai jogando agulha, esses vermelhinhos aqui, eles não se interceptam nessa linha, né? E os verdinhos é o que se intercepta. Então, qual é a probabilidade disso acontecer, né? Então, a probabilidade, ela causou aí uma fórmula matemática, né, e geométrica bem bonita em relação a essa demonstração. Mas o jogo era um jogo simplesmente naquela época que eles brincavam com isso, né? Então, ó, interceptou, não interceptou e tal. E eles faziam as apostas deles, né? Na época não tinha Tigrinho, não tinha Bet, então eles jogavam essas apostas aí. Brincadeiras à parte. Então, voltando aqui à apresentação, nossa, voltou tudo, mas enfim, deixa eu ver. Então, tá. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a esperança também, a variância de desvio padrão. No caso da geométrica, ela é diferente do Bernoulli, né, que é somente o P. A esperança, que é a média do valor esperado, ela é 1 sobre P, sobre esse valor da tentativa aí, o número médio de tentativas até o primeiro sucesso. Variância é 1 menos P elevado ao P ao quadrado, é média dispersão do número de tentativas em torno da média. E o desvio padrão, né, que é a raiz quadrada de variância indicando a variação típica. Mas enfim, isso aqui não vou focar tanto. Nós vamos focar um pouquinho sobre uma aplicação, então, aí. O que nós pensamos? Nós pensamos aí que o Brasil fosse na final dos pênaltis, enfim, né? Tipo, pegasse a França aqui, e por uma sorte fosse para os pênaltis, né? Que vai ser um pouco difícil, mas enfim. E aí seria o quê? Nós colocamos esse problema. Imagine o batedor oficial da seleção, mas vamos imaginar todos os batedores, tal, que eles têm aí uma excelência, né, de 80% dos pênaltis convertidos aí na carreira, né? E queremos calcular a probabilidade deles errarem as duas primeiras cobranças e acertar o seu primeiro gol no terceiro pênalti, que seja, na terceira tentativa, né? Então vamos ver aqui que se eles acabam. Opa, deu um spoiler aí, perdão. Eu vou fazer essa conta aqui, vou usar o Notes aqui, tá? Então, vamos pensar aqui, vamos fazer pelo princípio da contagem, bem básico, vamos falar que aqui, ó, o gol, vamos chamar ele de P, a chance de sair, né, o gol, ele vai ser, como que ele é 80%, se ele é 80%, então ele é 0,8. 0,8. E a chance de perder, né, de errar o gol ou perder, vamos chamar de um Qzinho aqui, que é a diferença que é 1 menos esse P, né? Então, 1 menos 0,8 vai dar 0,2, que seria 20%. 20% Então, vai lá, vamos pensar aqui. Vamos chamar a nossa chance de K aqui, que é o 3, né? Que é a terceira tentativa, que seria no terceiro pênalti. Então, seria eles perderem o primeiro, perdeu, e perdeu. E foi gol, ok? Isso é na terceira. Como que ficaria aqui dentro da contagem? Seria 0,2, perdão. Meu Deus, paguei tudo, mas vamos lá. 0,2 vezes 0,2 vezes 0,8. 0,2 vezes 0,2 vai dar 0,04, ok? Vezes 0,8, 8 vezes 2 dá 32, 0,30, aí vai ser 0,032, ok? Então, a chance disso acontecer é de 3 em porcentagem. Seria de 3,2% do Brasil perder os dois primeiros gols, né? E fazer isso somente no terceiro. Então, essa seria até um cenário bacana, né? 0,32. E aí, vamos utilizar a fórmula aqui.
da distribuição geométrica. Então, a forma como nós utilizamos, nós vimos lá, né? Então, é o nosso x igual a k, que isso daqui ele é 1 menos o p, menos p, elevado a k menos 1, vezes p. É que não dá para... Dá para até fazer uma demonstraçãozinha sobre a fórmula, como chega nesse k menos 1 aqui, mas senão o vídeo fica muito longo, né? Mas vamos lá. Atribuindo então aqui os valores da fórmula, 1 menos o nosso P, eu vou colocar aqui no cantinho, o nosso P ele é igual a 0,8, e o nosso K, como nós colocamos lá em cima, que seria a terceira, né? A terceira chance, nós queremos saber quando vai ocorrer. Então, 1 menos 0,8, K, que é o 3, menos 1, vezes o Pzinho, que é 0,8. 1 menos 0,8 vai dar o 0,2. 3 menos 1, 2, vezes 0,8. Então, aqui seria 0,04 vezes, desculpa a letra, tá? 0,8. Isso aqui tudo é igual a 0,032, como nós vimos. Então, é 3,2% de que eles errem os dois primeiros, só acerte no terceiro, entendeu? Então, essa é a nossa questão que nós trouxemos, né? Então, que nós sejamos campeões novamente, né? Hexacampeões. E obrigado, pessoal. É isso aí que nós queremos trazer hoje para vocês.